Fala também da crise no São Paulo. Carlos Belmonte pediu ou não demissão? Vou falar também, sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça para todos vocês. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem alguma novidade sobre o FDIC e o grego? Like 0001. Jean, vamos lá. Deixa eu já até começar esclarecendo um assunto importante. No final de semana, o Gabriel Sá contou que o Diego Fernandes, o Diego é um empresário que ajudou na intermediação do acordo entre CBF e Carlo Ancelotti, que o Diego Fernandes, que é torcedor do São Paulo, estava no mercado em busca de uma empresa interessada, de investidores interessados em colocar dinheiro no São Paulo e assumir o comando do clube. Eu mandei mensagem ontem para o Júlio Casares e o Júlio afirmou que a história é sem pé nem cabeça, nenhuma chance disso acontecer. São Paulo nem pode virar uma SAF, né? Hoje o estatuto do clube impede essa possibilidade. O que está rolando é aquele fundo para a Cotia, essa é uma coisa que continua em andamento. Já houve a aprovação do Conselho de Administração e agora falta a aprovação do Conselho Deliberativo. E antes de colocar esse assunto em pauta lá no Conselho, o Júlio está tentando conscientizar e explicar para todos os conselheiros o que ele pretende, como é que vai funcionar esse fundo, tá bom? Então, sem grandes novidades, mas também não esperem por um. Eu acho que a chance desse fundo acontecer é grande, qualquer outro investimento está descartado por hora. Cara, eu acho que se o São Paulo virasse SAF, seria bom para o São Paulo. Até porque logo de cara, Dino, você tira dirigentes incompetentes e não profissionais para colocar só gente do ramo, só gente no mercado. E eu acho que o São Paulo tem tamanho suficiente para buscar uma baita alternativa no mercado, para vender a SAF do São Paulo para uma empresa gigante, com serviços prestados, com capacidade de investimento, enfim. O Alan Santana, o William Gomes metendo gol na Champions, mas pro São Paulo não serve. Pois é, né, Alan? O William Gomes não é titular absoluto no Porto, vamos ser justos, né? Importante que a gente traga aqui a temperatura certa. Mas o William Gomes tem ganhado espaço e moral. Jogador de só 19 anos de idade, vendido no início da temporada para o Porto, 9 milhões e meio de euros. O São Paulo desesperado, qualquer proposta que aparece ele negocia. Dos números do William Gomes na temporada 25-26, que recém começou lá em Portugal. 5 partidas e 3 gols marcados, tá? No Campeonato Português ele jogou só 187 minutos e tem 2 gols. Na Liga Europa, 1 gol e 1 jogo e 1 gol. Não foi na Champions, né? Foi na Liga Europa que ele marcou na vitória do Porto contra o Red Bull Salzburg, fora de casa por 1-0, tá? Ele nessa partida jogou 37 minutos, saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória. Hoje, o Porto venceu a Arouca por 4-0 e o William Gomes não saiu do banco de reservas. Não sei se dá para entender muito bem o motivo. O cara saiu do banco para garantir a vitória do time fora de casa na Áustria contra o Salzburg. Mas, enfim, cabeça de treinador é sempre um grande mistério. O São Paulo está com toda a dívida com o Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e ostras só vivem no departamento médico. O Oswaldino toca num ponto super importante. Eu estava fazendo esse levantamento e vou trazer mais detalhes no vídeo de amanhã. Mas já que ele antecipou esse tema, o Oscar, o Lucas Moura e o Luiz Gustavo, que não conseguiram jogar os confrontos contra a LDU, o Lucas entra no finalzinho da partida contra a LDU, no jogo no Morumbi, em que o São Paulo já perdia por 3-0 no agregado, né? Então a verdade é que 3 dos jogadores mais caros do elenco do São Paulo não estiveram à disposição para o momento mais importante da temporada. E esses caras juntos custam quase 6 milhões de reais por mês. O Lucas Moura ganha 1.800.000 mensais, o Luiz Gustavo ganha 700 mil e o Oscar ganha 2.300. Embora, importante registrar, que o São Paulo paga 1,5 e a patrocinadora paga mais 800 mil. Mas, cara, você soma 2.300 com 1.800 e a gente está falando de 4 milhões e 100 mil reais. Aí você soma mais 700 mil do Luiz Gustavo e vai para quase 5 milhões de reais. É muito dinheiro. Aí, outro dado importante. O Oscar jogou só 40% das partidas do São Paulo na temporada. O Lucas Moura jogou 37%. O Luiz Gustavo jogou 4%, só entrou em campo 2 vezes. Teve aquele problema, aquela embolia pulmonar. Enfim,
Temporada para se esquecer do trio, e o pior é que dos três, só o Luiz Gustavo tem contrato até dezembro. O contrato do Lucas Moura acaba em dezembro de 26 e o do Oscar acaba apenas em dezembro de 26. Francisco Souza. O zagueiro Pablo, encostado no Flamengo, não jogaria em algum clube da Série A? Jogaria, Francisco. Eu acho ele bom zagueiro. Na passagem pelo Corinthians foi muito bem verdade que isso já tem algum tempo. O que pesa contra ele é o fato de ele ganhar 700 mil reais por mês. O contrato acaba em dezembro e aí ele vai precisar se adequar a uma outra realidade e deve voltar para jogar em um time do futebol nacional. Leonardo Limeira, Cleiton do Fla, assinou pré-contrato com alguém? Não, Leonardo. O Cleiton e o Iago são dois jogadores, são dois zagueiros que vão deixar o Flamengo no fim da temporada, tá? Eu até preciso ver quem que é o empresário do Cleiton, porque esse menino é super bom, é muito bem avaliado, mas não consegue jogar. Quase todos os técnicos passaram por lá, tentaram em algum momento dar oportunidade para ele, enfim, deram moral para ele, mas é um moleque que não conseguiu vingar. Tô até pegando o empresário dele aqui, porque aí eu vou tentar buscar. Eu já falei com o empresário dele, mas não tô lembrando quem. Falo com tanto empresário, esqueci. Mas o que eu queria dizer é que assim, o Cleiton e o Iago, que são dois meninos da base, devem sair em dezembro. O Cleiton em fim de contrato, sem render nada. O Iago, porque está fora dos planos do Felipe Luiz, tá? O Iago é zagueiro e capitão do time sub-20, que foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial. O Iago, que inclusive foi convocado para a Copa do Mundo de Clubes, enfim. Para a Copa do Mundo de Clubes, não, para a Copa do Mundo. Ó, o Cleiton é representado pelo Giuliano Bertolucci. Então, vou mandar uma mensagem aqui para um dos sócios do Bertolucci. Sei que domingo à noite não é o melhor caso e tal. Ó, próxima pergunta. Já deixa eu falar sobre a Libra, que é a treta do momento, né? No ano passado, 9 times que integram a Série A assinaram um contrato com a Libra que prevê uma divisão mais igual da grana. O bolo, até a temporada passada, era muito diferente a favor do Flamengo e do Corinthians. Esses times tinham, especialmente por conta do pay-per-view, muito mais dinheiro do que os outros. Até porque Corinthians e Flamengo tinham um mínimo garantido no pay-per-view. A Libra e a LFU vieram para diminuir essa distância. Só que o contrato que foi assinado no ano passado pelo Flamengo foi assinado pelo Rodolfo Landim. E o novo presidente do Fla é o BAP. E desde o princípio o BAP deixou bem claro o seu descontentamento para com essa assinatura. Segundo o BAP, o Flamengo perde cerca de 100 milhões de reais por ano. E desde o início da temporada o BAP tem tentado mudar as condições do negócio. Os outros clubes dizem, não tem a menor condição, você é presidente de um clube que tinha um antecessor e esse cara assinou o contrato. Não dá para rasgar o contrato. Pois bem, nessa semana o Flamengo foi à justiça e conseguiu bloquear o pagamento da remessa da Libra, que seria feito aos 9 times que integram a Série A, referentes ao mês de setembro. Tá? Isso significa que os times da Libra não receberam a parcela do mês de setembro dos direitos de transmissão. E isso causou revolta no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Red Bull Bragantino. Vou até pegar os valores que os clubes que eu citei perderam. Não perderam, né? Mas deixaram de receber e não se sabe ao certo quando é que eles vão receber. Eram 77 milhões de reais com essa... São 77 milhões de reais bloqueados, tá? E se esse bloqueio se mantiver até dezembro, serão 230 milhões de reais que deixam de entrar nos cofres dos clubes. Essa grana uma hora vai cair. O problema é que o Galo, o São Paulo, o Santos, o Red Bull Bragantino, o Grêmio, esses times precisam da grana. Eles estavam contando com dinheiro. O Flamengo era o dono da maior cota, 17 milhões, ou do maior valor para ser pago em setembro, 17 milhões e 400 mil. O São Paulo, 13 milhões e 400 mil. Palmeiras, 12 milhões e 300. O Santos, 9 milhões e 400 mil. O Galo, 7 milhões e 700, o Bahia, 7 milhões e 200, o Red Bull Bragantino, 5 milhões de reais, o Vitória, 4 milhões e 600, o Grêmio não tinha direito à cota nessa janela de setembro, tá bom? Hora de falar sobre a crise no São Paulo. Tricolor perdeu para o Ceará dentro de casa 1-0 na noite dessa segunda-feira no Morumbi. São Paulo nunca havia sido derrotado como mandante para o Ceará em Campeonato Brasileiro. 4 derrotas consecutivas. Nos últimos 6 jogos, somente uma vitória contra o Cruzeiro,
contra o Botafogo 1-0. E esse jogo foi o único em que o São Paulo conseguiu marcar gols nas últimas 6 partidas. Dineno fez o único gol do São Paulo em 6 jogos. Diante dessa falta de resultados e a eliminação na Libertadores da América, a crise se instalou no Morumbi. Depois da partida, muita demora para que o Hernan Crespo fosse dar a entrevista. Teve até gente cogitando que o Crespo poderia ser demitido, isso está completamente descartado. Nesse momento, quem corre de fato o risco é Carlos Belmonte. Alguns jornalistas chegaram a cravar que o Belmonte havia pedido demissão. Belmonte, na madrugada de segunda para terça-feira, assegurou que não fez esse movimento e que a hora que fizer vai comunicar primeiro o Júlio Casares. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o Casares para perguntar se houve qualquer movimento do Belmonte e até amanhã dessa terça-feira nenhuma movimentação do Belmonte em relação a esse pedido de demissão. Só para completar, registrar também protesto feito pela principal torcida uniformizada do São Paulo antes do jogo, a Independente, que levou caixões, 2, à frente do estádio, um deles do Carlos Belmonte. A pressão é enorme para que o diretor de futebol seja demitido.